Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1/2 de 2024. Poucos jogos, mas vamos trazer aqui para vocês nossas análises, números e estatísticas para vocês serem bem lucrativos nesse dia de hoje. Videozinho rápido aqui, mas com muito conteúdo e informação para vocês criarem as próprias apostas, caso queiram seguir o que a gente está falando. E lembrando que no green, no red, no médio e longo prazo, quando a gente foca ali, né, nos números e estatísticas, a gente sempre é lucrativo. Lá no nosso grupo VIP, as odds superiores para vocês explorarem, além dos nossos e-books, guias e muito conteúdo extra que vocês só encontram lá. Hoje é dia de vídeo, ensinando as pessoas a investirem no Over em Assistências, não só para quem é VIP lá do nosso grupo, mas também para quem é membro do canal. Então você pode, por uma opção mais barata, clicando no botão de Seja Membro aqui embaixo, ter acesso aos nossos vídeos exclusivos e alguns materiais extras na aba de comunidade. Lá no nosso VIP você vai ter exclusivamente também, além de tudo isso, as nossas tips extras diárias com odds superiores. Beleza? Vamos focar aqui para ter um dia superior ao de ontem. Claro, ontem muito acidentado, né, o nosso dia, mas as coisas fazem parte, vamos fazer de tudo para melhorar. Com esse jogaço entre Celtics e Lakers, o mercado vê o Lakers como muito em desvantagem, a gente sabe que o momento não é bom e o Boston Celtics, além de jogar dentro de casa, vive um momento superior. Mas os Lakers é um time que pode ser muito competitivo contra o seu principal rival, porque em jogos grandes, televisionados para todos os Estados Unidos, a gente sabe que LeBron James cresce, os melhores jogadores da história estando a nosso favor na nossa tip, é algo bom. Como a gente não depende de uma vitória ou de cobrir um handicap dos Lakers, apesar de eu achar que o mod de 5,75 é muito exagerado, se o LeBron e o Anthony Davis jogarem, para quem sabe operar no ao vivo, gosta de trabalhar com cash out e trabalha numa casa de aposta que permite lucros ali no ao vivo, ou então minimamente você sair com prejuízo mais baixo, investir aqui num handicap positivo alto a favor dos Lakers tem valor. Repito, o Boston é favorito? Mas dá para operar aqui com um handicap bem esticado a favor dos Lakers, mais 14,5, dá para conseguir ali sair com um lucro interessante. Eu acho que eles vão brigar pelo menos ali até metade do terceiro quarto, então fiquem de olho nisso aqui, mas a Panther, para vocês operarem ali e não mexerem, né, na operação durante a partida, não é o que eu recomendo. O que eu recomendo é uma linha de pontuação em acima de, para a gente duplar com o jogo que vem logo pela frente, acima de 108,5 pontos para o Los Angeles Lakers contra essa defesa do Boston, que é boa, mas é um time que, acima de tudo, pensa no seu ataque. Eu acho que apesar do Porzingis ser um ótimo protetor de aro, eu não acho que ele consegue ser dominante assim contra o Anthony Davis e contra o LeBron James infiltrando de fora para dentro, né? E a gente vai trabalhar aqui também com a pontuação do New York Knicks, tentando buscar ali mais ou menos uma odd em torno de 1,50, só que aqui, no caso, né, na pontuação dos Knicks, a gente nem precisa assim, né, se atentar muito a uma odd tão baixa, mas ainda assim dá para trabalhar aqui até 110,5 pontos, mas vamos fechar com 108,5 odd de 1,53. Lembrando, só é válido se nos Lakers o LeBron e o Anthony Davis jogarem. Beleza, por que a gente acredita nisso? Bom, a gente está falando de um Los Angeles Lakers que nos últimos 10 jogos marcou 125,3 pontos de média. Eles superaram essa marca que a gente busca para hoje em 10 desses 10 jogos. Quando a gente fala de Lakers contra o Boston Celtics, a gente teve pelo menos 117 pontos em 3 dos últimos 4 jogos e pelo menos 115 nos últimos 4 também. Nessa temporada as franquias se enfrentaram, nesse ano na verdade, 2 vezes, com 121 e 115 pontos, sendo esse jogo aqui acontecido nessa temporada 23-24 e há mais ou menos um mês aí apenas. Claro, os Lakers pioraram de lá para cá e o Boston Celtics minimamente se manteve em um bom nível, mas eu acho que o ritmo que os Lakers vêm jogando, que é um dos 6 maiores da NBA, o 6º maior da liga, a gente vai ter um número alto de posses de bola suficiente para conseguir esse over. O que preocupa de fato é a qualidade defensiva do Boston Celtics, que recentemente manteve seus adversários em linhas baixas. Eles sofreram 108,7 pontos nos últimos 10 jogos de média, só que se a gente for observar, vamos considerar aqui 110 pontos para cima, eles sofreram em grande maioria desses jogos, sofreram pelo menos 107, ou seja, perto daquilo que a gente busca em 70% das partidas, e só conseguiram manter embaixo ali o Toronto, os Spurs, o Denver e o Houston. Se a gente for observar aqui, a eficiência ofensiva de 3 desses 4 times é muito ruim. Os Spurs, o Toronto Raptors é quase um dos 10 piores, e quando a gente fala aqui do Houston Rockets, a gente também está falando de um time que está entre os 10 piores por 100 posses de bola. O Denver, por mais que ele seja um time ali, de aproveitamento alto, de uma ótima eficiência ofensiva, nona melhor da NBA,
eles são também um dos times mais lentos, o terceiro time mais lento. E o Boston também gosta desse jogo mais cadenciado. Então a gente teve um jogo ali com poucas posses de bola naquela ocasião, o que acabou justificando por que o Denver ficou em linhas tão baixas. E ainda assim, o Boston sofreu mais de 108,5 pontos, que é o que a gente busca para hoje, para times lentos ou com eficiência baixa em outras ocasiões, como o próprio Miami Heat e o Houston Rockets, sem a necessidade de prorrogação. Então eu acho que o mercado está bem equivocado aqui. Se o LeBron e o Anthony Davis jogarem, a gente tem uma boa margem. E a gente também pode pensar aqui em jogadores como Austin Reeves e D'Angelo Russell aí para complementar nessa pontuação, que jogam numa posição onde o Boston Celtics é um dos 10 times que mais sofrem pontos por jogo para armadores. Isso também ajuda muito na nossa equipe. E a bola de 3 do Los Angeles Lakers, que é bem fraca, a gente também pode se apoiar no fato de que o Boston é o 6º time que mais sofre bolas triplas para jogadores dessa posição. Agora, justificando aqui o over do New York Knicks, primeiramente, apesar do Julius Randle de fora, eles são um time que vão jogar um pouco mais leve, um pouco mais velocidade, e vão abraçar o ritmo, o pace alto do Indiana Pacers. Se o OG Anunoby jogar, e é claro, os outros jogadores que sempre estão à disposição, Jalen Brunson, DiVincenzo, Josh Hart, esses titulares, ou jogadores que vêm sendo titulares com a ausência de outros, no caso Randle e Robinson, a gente pode acreditar em um acima D. Porque o Indiana Pacers é uma das piores defesas da liga, eles jogam aqui, né, com a 5ª pior eficiência por 100 posses de bola, o New York Knicks é o 7º melhor ataque, e o ritmo do Indiana é muito alto, o 2º ritmo mais alto da NBA, que proporciona muitas posses de bola por minuto, tanto para eles quanto para os seus adversários. O Indiana também é o time mais vazado no paint, no garrafão em toda a NBA, são distâncias mais fáceis de você converter pontos. O Anunoby é ótimo fazendo cortes para cestas. O Jalen Brunson é muito bom ali com chutes de média distância. E a gente também tem aqui a equipe, né, do Indiana Pacers sofrendo o maior número de pontos de mano a mano em toda a liga. Então, assim, a gente tem um encaixe muito legal, muito interessante. E a gente não precisa, digamos que, de um jogo tão complexo, de um time tão completo para poder pontuar bem contra esse Indiana, que nos últimos 10 jogos sofreu uma média de 121,1 pontos por jogo, e pensando nessa linha de 108,5 pontos acima de, que a gente busca para hoje, ou seja, pelo menos 109 pontos, eles sofreram em 10 dos últimos 10 jogos, mesmo enfrentando Portland e Memphis, por exemplo, nesse calendário, que são simplesmente 2 dos 3 piores ataques da NBA por 100 posses de bola, e são também ali, né, os 2 times com menos pontos por jogo de média. Então a gente tem aqui bastante esperança de que a gente consiga pontuar bem. Outra coisa interessante é que o New York Knicks tem um 2º melhor aproveitamento em rebotes ofensivos da NBA. Ou seja, ok, esse aproveitamento diminui ali, né, sem o Julius Randle e o Mitchell Robinson, mas isso também é uma questão coletiva. E quando você tem um aproveitamento alto em rebotes ofensivos, você consegue pontos de segunda chance, ou seja, você já tem um dos 10 melhores ataques em eficiência da NBA. Quando você erra, você tem a chance de corrigir com segundas oportunidades. Quando a gente fala aqui de rebotes defensivos e eficiência, o Indiana Pacers é o 6º time com a pior eficiência em rebotes defensivos. Então aqui a gente pode ter uma chave interessante para o New York Knicks, mesmo com a ausência de jogadores importantes, conseguir pontuar bem, tanto pela sua eficiência tradicional, que funcionou no último jogo ali sem o Julius Randle já, e também porque eles vão poder jogar em casa com o apoio da torcida, mais confiança e, repito, corrigindo esses arremessos errados. Nos últimos 3 encontros contra os Pacers, eles marcaram 126, 136 e 138 pontos. É um número muito alto. Contra o Utah Jazz e o Hornets, nesses 2 jogos aqui, já sem o Julius Randle, eles conseguiram marcar 113 e 118 pontos. Imagina hoje contra o Indiana, jogando em casa. Beleza? Então essa é a nossa duplinha. Vamos partir aqui para Grizzlies e Cavs. A gente tem aqui um Grizzlies jogando em casa, um time que vem surpreendendo bastante recentemente. Os Cavs são muito favoritos, mas eles jogam uma partida consecutiva, sem descanso, e tiveram trabalho ontem contra o Detroit Pistons. O Memphis Grizzlies conseguiu vencer 3 dos últimos 7 jogos, o que é muito para eles, mas 2 dessas 3 vitórias vieram fora de casa, e aqui que tá o pulo do gato. O Memphis é um dos piores mandantes da NBA. Eles têm um desempenho muito pior dentro de casa do que jogando como visitante. Se a gente for fazer aqui um filtro, jogando como mandante, a gente pode observar o desempenho terrível do Memphis, que é o 4º pior mandante da NBA, empatado ali com o Charlotte Hornets em número de vitórias. Eles são também ali o pior ataque, jogando mandante da liga com 106,5 pontos, e defensivamente, eles que são uma defesa ali bem mediana, são ainda mais medianos ali, 15ª posição por 100 posses de bola.
Agora, se a gente falar de Cleveland, a gente está falando de um time que é muito melhor, mas vamos tentar fazer um recorte justo de como eles jogam como visitante. Ofensivamente falando, o Cleveland cai bastante quando a gente fala de eficiência ofensiva. É o 16º da NBA apenas. Defensivamente, a gente está falando de um Cavs que é uma defesa de top 10, mas o que impressiona nesse Cleveland é o que eles fizeram nesse mês de janeiro. Então vamos tirar aqui os nossos filtros e vamos colocar aqui o que eles fizeram nesse mês que acabou de se encerrar para a gente ver o quanto que eles evoluíram e melhoraram, mesmo com desfalques. O Cleveland foi o quarto time em vitórias, né? Na verdade empatado aqui com o Boston na terceira posição. Eles foram o quarto melhor ataque por 100 posses e a segunda melhor defesa. É um desempenho absurdo. O Memphis também subiu bastante defensivamente, mas eles continuaram ali bem mais ou menos no seu ataque, né? Seguiram ali entre os 5 piores ataques da liga. Então, assim, o meu palpite é Cleveland vence. Mas vai ser um jogo difícil, complicado, com a torcida contra. Só que, assim, a gente tá falando de um Memphis muito desfalcado. O Memphis vem sem 4 titulares, pelo menos daquilo que eles planejaram pro começo da temporada. Steven Adams, Marcus Smart, Desmond Bane e o seu melhor jogador, Ja Morant. Sem alguns reservas imediatos, o reserva do Steven Adams era o Brandon Clark. Tiveram que buscar um terceiro cara. O reserva aqui do Ja Morant é o Derrick Rose, que hoje é dúvida. Dificilmente devem forçar um jogador com tantos problemas físicos. O Cleveland cada vez mais saudável e a gente tem ainda o Luke Kennard, um dos melhores arremessadores de 3 do Memphis, como dúvida. Então os Cavs têm tudo para vencer. Só que jogos consecutivos, sem descanso, aí que me preocupa. Geralmente esses jogos são difíceis de se ganhar, a fadiga faz a diferença e o Memphis Grizzlies pode sim ser competitivo. Os Cavs não é um time de muitos pontos por jogo, geralmente, e o Memphis defendeu bem nesse mês, mesmo com tantos desfalques. Então aqui, ou vocês operam na vitória do Cleveland Cavaliers na partida quando a odd subir um pouco, porque o Memphis em alguns momentos deve assumir a liderança, não vai ser um jogo tranquilo para o Cleveland não, ou vocês trabalham aqui em relação a tempos. Por exemplo, no primeiro tempo, os Cavs provavelmente eles vão ter mais dificuldade de se desgrudar do placar quando a gente fala de um Memphis que joga em casa e que nos 2 primeiros quartos costumam ser competitivos. Tanto que a gente indicou várias vezes um handicap esticado para o Grizzlies no primeiro tempo para trabalhar com duplas, triplas e múltiplos. Só que mais 6.5, né, buscando aqui uma odd em torno de 50, aí eu acho muito baixo. Então vamos operar ali com a vitória dos Cavs, tentar entrar no ao vivo quando a odd bater ali pelo menos 1,40 ou 1,50 para valer um pouco mais o nosso risco. Beleza? Quando a gente olha aqui os últimos 12 jogos do Cleveland, a gente tem 11 vitórias e apenas uma derrota. E quando a gente fala do Memphis, nos últimos 20 jogos como mandante, eles têm uma vitória contra o Magic, uma contra os Warriors, uma contra os Spurs, uma contra o Indiana, uma vitória contra os Jazz. Ou seja, em 20 jogos, eles conseguiram vencer apenas 5 como mandante. Péssimo desempenho, e mais do que isso, eles só venceram times ali, com exceção do Orlando Magic, frágeis na defesa. Isso pode ser uma coincidência interessante aqui e que mostra a dificuldade deles contra defesas um pouco mais fortes. E o Memphis tem dificuldade de criar jogadas, sim, principalmente sem o Ja Morant. Para finalizar, temos aqui o nosso último jogo do dia, mas antes, pessoal, já deixou seu like? Meta de 250 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha, a gente não está conseguindo bater nossas metas de likes, quase que a gente não traz vídeo hoje para vocês, então é muito importante para a gente entender que o nosso trabalho é interessante. Se vocês acham que a gente não sabe de nada, se discordam da gente, é só fazer tudo o contrário, não tem problema. O importante é vocês terem segundas opiniões e, mais do que isso, estarem informados desses números que a gente traz aqui para vocês. Nosso grupo VIP aqui do lado pelo menor preço do mercado, chamem no WhatsApp e garantem a sua vaga aí nesse mês de fevereiro, beleza? Jazz e 76ers, a gente tem mais uma odd muito aqui esmagada, eu diria, 1,50 esmagado, tá? Pro Jazz contra os 76ers, que vem sem o Embiid, mas vem sem também Robert Covington e o DeAnthony Melton. São jogadores importantes que fazem parte da rotação, mas a minha preocupação é aqui. Batum e Tyrese Maxey vão jogar? Se eles jogarem, provavelmente eu vou de handicap esticado a favor dos 76ers, e se eles não jogarem, aí eu acho que o Jazz é favorito. Tendo tudo isso em vista, eu acho que pode ser um jogo bem pontuado, mas a gente ainda não sabe qual o melhor palpite, porque a gente não sabe quem vai jogar. Então fica muito complicado, a gente precisa que o Maxey esteja em quadra. Ele vai ter enorme influência como pontuador, mas também como assistente, já que o Jazz é o time que mais cede assistência para armadores na NBA, e é também o quinto que mais cede rebotes. Geralmente a dupla assistências mais rebotes acima dele, eu gosto de operar contra, claro que desde que a gente tenha ali um armador competente contra o Utah Jazz. Então vamos ficar de olho nisso e passar coisas extras lá no VIP para vocês assim que a gente tiver alguma tip interessante. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado. Muito obrigado mais uma vez e falou!